Fala galera do Distrito Rubro-Negro que tá falando Alexandre DRN aí. Vou falar muitas coisas aí, há muitos assuntos, tá certo? Primeiramente aí, mandar um abraço pra galera da Fla Porto. A galera aí tá sempre, cara, muito interativo, o canal, o grupo dos caras lá. A gente tá sempre com muita informação, a galera muito fera braba mesmo, falando, discutindo sobre os assuntos do Flamengo. Mandar um abraço pra todo mundo. Eu vou lembrar o nome de todo mundo, tem o Renato, o Yannis, tem, enfim, o Mário lá de Portugal. Então, mandar um abraço, umas saudações rubro-negras, diretamente daqui de Brasília, para o pessoal da Fla Porto, tá certo? E vamos lá começar com os assuntos, né? Só lembrando que depois desse vídeo, que eu vou estar passando as informações do Flamengo para vocês, vamos fazer um react sobre o que o Mauro César falou. Cara, eu achei impressionante como ele falou bem da situação que hoje o Flamengo está vivendo. Sobre os repórteres, internamente, tudo que aconteceu. Então, assim, vale muito a pena a gente dar uma analisada nesse vídeo dele, a gente depois trocar uma ideia, conversar um pouco sobre o que ele comentou. Beleza? Então vamos lá para os primeiros assuntos. Primeiro assunto, né, agora, vou falar sobre lesão. Lesão, tivemos a lesão do Léo Pereira. Léo Pereira já estava durante o jogo, né, contra o Al Hilal, ele já estava com um problema na coxa ali, coxa posterior, mas foi constatado sim um problema, uma lesão, que vai tirar ele exatamente do jogo de sábado contra o cara, eu sempre esqueço os nomezinhos complicados, velho. Eu sempre confundo Al Hilal, Al Ali, lembrei, Al Ali. Tem que escrever o Al Ali, senão a gente acaba esquecendo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Deixa eu só desligar aqui, porque esse programa ao vivo a gente tem que... Enfim, vamos lá. Então, assim, o Al Ali, né, então não vai jogar no jogo de sábado. E tivemos também agora a confirmação da lesão do Luiz Felipe, né? Na parte, enfim, na sola do pé. Porque falaram tanto aí, um nome meio estranho aí da lesão do Felipe Luiz, mas enfim, resumindo, foi a sola do pé do Felipe Luiz aí. Ele não vai participar também do jogo contra o Al Ahly no sábado. Tá? Lembrando que esse jogo vai ser no sábado a partir de 12h30, horário de Brasília, tá bom? Galera de Porto aí, deve ser multiplicar por 4 aí, né? Lá vai 5h30 da tarde, deve ser isso. Entendeu? Então, 4h30 da tarde. Então, mais uma notícia, né? Passar mais uma notícia para vocês, porque isso frustrou muito a torcida do Flamengo que tá lá em Marrocos. O quê? A FIFA alterou a cidade aonde irá ter o confronto Flamengo e o Al Ahly. Então, assim, mudou de última hora. Tem muita gente que comprou pacote do jogo da disputa do terceiro e do quarto lugar para o jogo da final. Então, assim, tem muito torcedor que jogou isso e o jogo ficou assim, ficou em Tanger. Então, o Flamengo vai jogar em Tanger. O pessoal que está em Rabat, o pessoal que está lá em Rabat, vai ter que viajar para Tanger. Mas o governo do Marrocos, que eles, para tentar ajudar um pouco esse transtorno que aconteceu, vai disponibilizar o trem-bala, que tem uma duração de 1h20, 1h30 mais ou menos, para todo mundo que tem ingresso poder fazer esse percurso inteiramente grátis. Acho que era o mínimo, né? Mas tem muita gente que está com família, acabou montando vou dizer assim, um roteiro, né? E praticamente foi tudo por água abaixo. Mas a FIFA também disponibilizou para as pessoas que compraram aquele pacote de disputa de terceiro e quarto com a final, que geralmente tem um pacote que pode comprar os dois ingressos. E como os jogos são bem quase seguidos um do outro, são em cidades diferentes, e não vai dar para fazer isso. Então a FIFA disponibilizou para quem quiser cancelar, né, em fazer entrega, o reembolso desses ingressos será feito sem problema nenhum. Beleza? Outro assunto, tá? Para deixar vocês cientes, Marcos Braz, tá? Teve uma entrevista recente aí do Marcos Braz. Ele diz que a saída de João Gomes não interferiu em nada. Só ele que não viu isso? Que o Flamengo ficou perdido ali no meio? Você acha que João Gomes... Deixa nos seus comentários aí. Você acha que João Gomes realmente não fez falta para o Flamengo? Que planeta que o Marcos Braz vive? Com certeza ele fala isso para tentar o quê? Amenizar um pouco o estardalhaço que ele fez com o Flamengo. De ter vendido o João Gomes. Antes. Né? Podia ter vendido depois. Mas antes dessas finais tinha que ter segurado o cara. Isso já foi falado. Outra situação. Sobre o treinador. Né? Ele falou
que o treinador deveria ser trocado. Então, assim, alguma coisa aconteceu dentro dos bastidores que nós, torcedores, nós não sabemos o que aconteceu de verdade. Uma hora vamos saber. Então, quer dizer, para não ter sustentado o Dorival Júnior, alguma coisa internamente deve ter atrapalhado isso tudo, né? Então, no meu ponto de vista aí, todo mundo fala, foi por causa do salário. Que para pagar um salário X para esse, eu prefiro trazer esse que vai me render mais. Né? Ah, não, porque tem gente que fala que o contrato do Dorival tinha uma cláusula lá que não tinha rescisão de contrato, caso a CBF chamasse. Aí o Flamengo fez a pergunta, mas se você sair a gente vai ficar no prejuízo? Tem que ter uma cláusula, tem que ter uma multa contratual. Aí o Dorival não quis, enfim, não sei o que aconteceu. A verdade é essa, nós não sabemos o que aconteceu para chegar nesse ponto aí, tá certo? Tá, a pessoa mandou até mensagem para mim, veio de Portugal, hein? Presente do Mário aí, da Fla Porto aí para mim, ó. Show, obrigado, tô usando, show de bola. Outro assunto para vocês aí, tá? Vai ter uma barca no Flamengo, essa barca do Flamengo aí, alguns jogadores vão estar liberados para fazer negociação. O primeiro deles é o Vidal. Depois de tudo que ocorreu com o Vidal, eu acho que o Vidal deixou de ser intocável, agora vai para a prateleira de venda. Outro jogador, Marinho. Marinho também já está deixando a desejar. Eric Pulgar. Eric Pulgar também vai ser negociado. E o Hugo Souza, nosso goleiro, tá? E também ele vai estar na prateleira de negociações aí para a barca, né? Para a gente trocar, para a gente oxigenar um pouco esse elenco, tá? E também quando o Flamengo voltar do Marrocos também, o John Textor, que é o presidente, o dono do Botafogo, com vários outros times aí que tem aí dentro do bolso, né? Que ele compra tudo, ele compra uma porrada de time. Ele vai querer conversar com o Landim a respeito do Everton Cebolinha. Ele tem interesse sim de pagar 80 milhões de reais para o Cebolinha. Aí, mais uma questão para vocês aí que está assistindo a gente, se vale a pena ou não vender o Everton Cebolinha, tá? Eu acredito, no meu ponto de vista, eu acredito que o Everton Cebolinha ele teria que ter mais chances, tá? Talvez ele não esteja jogando conforme ele vem jogando, estava aparecendo muito, né, no Grêmio, enfim. Então eu tenho uma certa desconfiança que eu tinha que ter mais tempo para ele mostrar o futebol dele. Jogar mais com o Gabigol, jogar com o Pedro, jogar com a Arrascaeta, jogar mais frequentemente em jogos, né, botar ele mais dentro de campo. Só põe o cara quando tá no fogo, né? Pra eu tentar resolver. O bicho, vai lá fazer aquilo e o bicho corre, tropeça, enfim, fica nervoso o jogador. A gente viu isso muito bem com o Michael. Na época do Michael, quando tava um ano péssimo, no ano seguinte ele rendeu pra caramba, tanto que ele foi vendido, entendeu? Então eu acho, ele colocou porque o Bruno Henrique se machucou e teve que entrar. Então o Cebolinha não está tendo a chance dele no Flamengo. Eu acredito que ele ainda pode render alguma coisa. Eu não venderia, no meu ponto de vista, tá certo? Agora aqui pra gente soltar um memezinho rapidinho, um meme muito rápido, é a questão do Carlos Alberto. Ele foi demitido. Exatamente, pessoal. O Carlos Alberto ele foi demitido. Então, se o Carlos Alberto ele foi demitido, né? Então, o que aconteceu? Esse assunto aí, eles são na mídia porque o Carlos Alberto estava numa boate, num bar, alguma coisa, e um torcedor do Flamengo viu ele no bar e soltou uma piada, né? Falou assim, a Arrascaeta mandou lembranças. E não demorou muito, veio aquele socão na cara do torcedor. Automaticamente o torcedor, depois de ter levado um soco na cara, foi direto na delegacia e prestou depoimento e fez o boletim de ocorrência. No dia de hoje, a Rede Bandeirantes, o que fez? Demitiu o Carlos Alberto. Então, quem fala muito, né? Quem fala muito, colhe muito, né? Então, colheu uma demissão aí. Então, o pessoal tá até brincando aí, falando que aproveita a caneta que o Arrascaeta te deu e assina sua demissão. Então, que negócio, né? Quer falar muito, quer ser o bambambam e pronto, deu no que deu. Então não vou dar ibope para isso, só para deixarem vocês cientes. Tá? O Flamengo treina amanhã a partir de 11 horas da manhã, horário de Brasília, e vai viajar para Tanger a partir das 16 horas. Então aí, mais ou menos 45 minutos, 50 minutos de voo, o Flamengo deve estar chegando em Tanger aí para infelizmente, para a disputa do terceiro e quarto lugar
contra o Al-Ahly, né? Então, o Flamengo aí, né, infelizmente nessa situação, né, mas eu acredito aí que o Flamengo vai dar a volta por cima aí depois, né, até porque no vestiário, depois da derrota contra o Al-Ahly, o Al-Hilal, desculpa, o Al-Hilal, os jogadores do Flamengo fizeram um pacto aí falando que vão conquistar a América novamente. Vão ser tetracampeões da Libertadores. Então esse é o pacto que os jogadores do Flamengo fizeram no vestiário após a derrota com o Al-Hilal. Sem contar que vão dar a vida aí na Recopa, aí no Campeonato Carioca, né? Então o Campeonato Carioca é o mínimo que tem que ganhar, é o mínimo, entendeu? Então Recopa, Libertadores, e depois lembrando bem que não é só isso, temos Brasileiro para não ser rebaixado. Nós nunca fomos e nunca seremos rebaixados, porque o Flamengo é time de Série A. E também tem a Copa do Brasil, que está valendo uma fortuna esse ano. Então isso é muito importante. Está aumentou muito, a gente comentou 10 milhões ou 15 milhões aí, o campeão da Copa do Brasil. Então, pessoal, só mais uma notícia para fechar, né? Essa notícia aqui é um pouco irrelevante, porque uns falam uma coisa, outros falam outra, a respeito do Jorge Jesus, né? O Flamengo teve, na verdade, o UOL, né? O UOL ele soltou falando que o Jorge Jesus, né, estava se oferecendo para a seleção brasileira e para o Flamengo, né? Então, mas não. Mas a informação que eu tive que o Flamengo não está nessa jogada. Ele está se oferecendo sim para a seleção brasileira. O Flamengo, a mídia, como não gosta do treinador hoje atual, Vitor Pereira, principalmente essa mista bairrista demais de São Paulo, fica colocando o que? Mais lenha na fogueira para prejudicar o Flamengo. Né? Então, assim, Jorge Jesus falou que não se ofereceu para o Flamengo. Apenas não vai renovar o seu contrato com o Fenerbahçe. E até porque lá tá frio, também tá tendo esse problema todo com o terremoto todo. Ele falou que não vai, falou pro seu empresário que não vai renovar e vai sim tentar, eu vou dizer, cavar, né, a seleção brasileira aí. Tá? O Flamengo é consequência. Eu acredito que essa diretoria do Flamengo não vai demitir o Vitor Pereira. Até porque, cara, vamos analisar. Vamos analisar. O Palmeiras, em 2020, trouxe o Abel Ferreira. Nesse período daqui para cá, de lá para cá, nós tivemos 6 técnicos. 6. Cara, a gente não ficou com técnico nenhum ano cravado. A gente não passou disso. A gente ficou totalmente o quê? Numa cadeira, troca de técnico o tempo inteiro. Agora imagine se a gente acha um técnico que consiga acertar o time do Flamengo e ficar esse tempo que o Abel Ferreira ficou no Palmeiras. Olha que nós ficamos com 6 técnicos e ganhamos a mesma quantidade de título que os caras. O cara tem um elenco na mão, vai fazer praticamente quase 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e a gente tem o quê? Técnicos pingados. A gente tem 6 técnicos que sentaram em cima do Flamengo e ficaram o quê? Ganharam praticamente quase tudo aquilo que o time do Palmeiras ganhou. Cara, 2 Libertadores, nós ganhamos 2 Libertadores. Ganhamos brasileiro. Ganhou Copa do Brasil, não ganhou Copa do Brasil. Ganhou Recopa, eles ganharam Recopa e perderam uma Recopa. A gente, por enquanto, ganhou uma Recopa. Será que... Não, temos que ganhar essa Recopa. Nada igual. Foram pro Mundial, perderam Teve um Mundial do Palmeiras que o Palmeiras nem chegou na final também. Perdeu na semi e perdeu o jogo da disputa do terceiro, sem fazer nenhum gol. O Flamengo foi agora para o Mundial, perdeu a semi e vamos jogar sábado agora. Foram para o Mundial uma vez, jogaram com o Chelsea, foram para a prorrogação, perderam. O Flamengo foi para o Liverpool, foi para a prorrogação, perdeu. Então tá tudo igual. Então não vem com essa história não. Zoação para palmeirense de jeito nenhum. Principalmente Vascaíno. Vascaíno tudo, saiu do buraco agora e quer ficar enchendo o saco. Tá? Principalmente corintiano. Tá pegando no pé, mas tá tudo gravado aqui. O momento deles aqui vai chegar. Então, galera, de notícia é isso, tá? Brincadeiras à parte aí com a galera, mas fique com a gente. Se inscreve no canal do Distrito Rubro Negro. É um canal ainda pequenininho, mas a gente precisa muito do teu apoio aí pra gente sempre crescer cada vez mais. Beleza? Um grande abraço e o react daqui a pouco, tá? Se liga no canal do Distrito Rubro Negro. Valeu!